Saul tinha desterrados os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou a Saul todo Israel e se acamparam em Gibeon. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outra veste, e foi ele com 2 homens. Ele de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra adivinhos e encantadores, porque pôs-me arma um laço a minha vida para me matar, para fazer-me matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo os deuses que sobem da terra. E ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subir um homem ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietas, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho, pois isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, pela minha boca te disse: o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarei comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos do filisteu. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta palavra, que vem, Senhor, de encontro à necessidade da tua igreja, e que o teu Espírito Santo ele venha falar a cada coração e a cada mente, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar esse assento, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor, porque o nosso Deus ele é fiel. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Saul, e é algo importante, irmãos, porque muitas vezes
aquilo que deixamos de fazer há algum tempo atrás, muitas vezes, quem sabe nos dias de hoje, nós voltamos a fazer. E por que essa passagem é interessante? Porque ela nos fala sobre Saul. Se você começar a ler aqui, você vai começar a entender que no versículo 3 vai dizer assim, que nos tempos de Saul ele cumpre o mandamento do Senhor. Quando ele era mais jovem, nos seus primeiros anos de reinado, ele vai dizer assim: olha, a partir de hoje não vai ter em Israel nenhum feiticeiro, nenhum encantador, nenhum que tenha espírito de adivinhação, vai ser tudo expulso da terra de Israel. E se algum ficasse e fizesse, corria o risco de morrer. Então essa era a ordenança de Saul. Era isso que ele tinha colocado, mas era uma ordenança dele? Não, isso era uma lei. Abra sua Bíblia aí, o livro de Levítico, capítulo 20, e o versículo 6. Livro de Levítico, capítulo 20, e versículo 6 vai dizer assim: ó, quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após ele, eu porei a minha face contra aquela alma, e extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então entenda que o que Saul, quando ele começa a reinar, ele fez? Ele simplesmente pega o mandamento do Senhor, como nós vemos aqui, e ele coloca ele em prática na vida dele. Ele diz assim: a partir de hoje nós vamos cumprir essa palavra. A partir de hoje, que quem não cumprir essa palavra está sujeito a morrer. Então no versículo 13 ele vai dizer que ele colocou isso por lei. Então todo Israel e todas as pessoas sabiam. Só que o que acontece? A Bíblia diz que os anos foram se passando, Saul foi se envelhecendo. Aqui mais ou menos Saul já era numa idade avançada. E o que Saul faz? Ele vê a guerra entre os filisteus subindo contra ele, e então ele fica com medo e ele sente apuro. E é isso muitas vezes, irmãos, que acontece conosco. Porque muitas vezes nós não desobedecemos o mandamento do Senhor, muitas vezes, quando está tudo bem. Muitas vezes nós desobedecemos o mandamento do Senhor para as nossas vidas, quando estamos em apuro, quando estamos em angústia, quando estamos em perigo, quando não sabemos mais o que fazer. A Bíblia diz que Saul, ele se encontrava nessa situação. Ele se encontrava desse jeito. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia. Então, a Bíblia diz assim que ele vai fazer o quê? Ele vai consultar ao Senhor. Ele ainda sabia que o Senhor era a melhor direção para a vida dele. E isso é importante nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, nos momentos de desespero, eu ainda lembrar: o Senhor pode me dar uma direção segura. O Senhor ainda pode resolver o meu problema. O Senhor ainda pode livrar a minha vida. O Senhor ainda pode me livrar. Então Saul, ele ainda tinha isso no seu coração: o Senhor ainda pode me livrar. Eu vou buscar ao Senhor. Só que entenda uma coisa: nós que servimos ao Senhor, nós precisamos entender uma coisa: eu buscar ao Senhor não quer dizer que o Senhor, ele tem resposta para mim. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus, ele vai estar à disposição de cada um na hora que ele quiser. E Deus não é assim. Deus, ele fala na hora que ele quer, ele age na hora que ele quer, ele faz somente o que ele quer. E se ele nos abençoa, ainda é pela sua infinita misericórdia.
Só que muitas vezes o homem, eu lembro isso daqui meditando, o homem ele faz que nem Saul. Saul ele estava em desespero, em aperto, ele falou assim: eu preciso de uma resposta. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim. Nós vemos que essa situação, diariamente, muitas pessoas vivem. Muitas pessoas vivenciam isso. Então, o que ele faz? No Antigo Testamento, existiam 3 formas que as pessoas elas consultavam a Deus. Elas consultavam a Deus pelos profetas. Elas consultavam a Deus por Uri e Tumi, que é pelo sacerdote. Então, essas maneiras, muitas vezes, que eles iam lá e consultavam ao Senhor. E a terceira era por sonhos. Eram as 3 formas de Deus falar com o homem no Antigo Testamento. Só que o que acontecia? Saul, ele foi nos profetas. E os profetas disseram: Deus não falou nada. Deus não tem resposta para você. Porque muitas vezes é assim, né? Quando tem o primeiro programa, vamos correr no profeta. Vamos pedir oração para o profeta, vamos ver se o profeta, ele tem alguma coisa para a minha vida aí, eu estou precisando bastante. E Saul, o que ele fez? Correu para o profeta. O profeta falou: não tem nada não. Deus não falou nada. Então o que ele fez? Ele recorreu àqueles que tinham sonhos e visões. Tem algum sonho aí para mim? Tem alguma revelação, algum sonho aí para mim? Tem alguma coisa aí para mim? E a Bíblia diz assim que falaram: Deus não falou nada. Ou seja, ele queria uma resposta. E ele estava correndo atrás de uma resposta. Mas Deus não queria falar. E a Bíblia diz que ele recorre, essas 2 primeiras, nós praticamente somos mais familiarizados, que é sonhos e que é profeta. Mas essa terceira é que quando consulta Uri e Tumi, então ele consulta ali. E quem podia consultar? Quem era líder, quem tinha autoridade, chegava ao sacerdote e dizia assim: olha, eu preciso de uma resposta. E você precisa consultar a Deus, segundo Uri e Tumi, e eu preciso saber se essa resposta é sim ou se esta resposta é não. Só que Deus ele podia no Uri e Tumi responder sim e responder não, como ele não podia responder nada também. Então o que acontece? Deus também ainda continuou calado, ou seja, sem uma resposta. Então o que eu entendo aqui, irmãos? Tem hora que Deus ele não quer falar. E o que cabe a nós? Aceitarmos o que Deus ou fazermos como Saul? Fazermos como ele fez. Quer dizer, então o que ele fez? Ele não aceitou que Deus não falasse com ele. Ele diz: não, Deus precisa falar comigo. Eu já procurei o Uri e Tumi, eu já procurei os profetas, já procurei aqueles que têm sonhos, e Deus não falou. Então agora eu vou procurar alguém que tem um espírito de adivinhação, porque eu preciso que fale alguma coisa. Entenda que muitas vezes o ser humano, pelo seu desespero, muitas vezes o leva ele a fazer aquilo que no passado ele mesmo proibiu. Ele mesmo tinha dito: olha, ninguém consulta adivinhadores, prognósticos, encantadores, não tem isso em Israel. Mas ele era mais. Agora ele mais velho, ele quer saber a resposta do Senhor, e o Senhor não responde. O que ele faz? Aqui no versículo 7 ele diz o quê? Eu vou consultar. Eu vou, ver se aí tem alguém, que tem um espírito de adivinhação. 1 Samuel capítulo 28. E vai dizer assim, então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feitiçaria, para que vá a ela e eu a consulte
E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. Sabe o que eu entendo aqui? Quantas pessoas eles baseiam a sua fé e a sua crença em uma única resposta? Eles não entendem que muitas vezes Deus não quer falar naquele dia, não quer falar naquele momento. Então, o que a pessoa ela pensa? Deus não me abandonou, Deus não me ama, e ela fica fazendo aquilo que é errado, porque não conseguiu esperar o momento para Deus falar e a hora para Deus falar. Deus ele pode falar aos nossos corações, mas não é na hora que nós queremos. O nosso pedido pode ser na hora que pedimos, mas nós temos que ter paciência para esperarmos o momento que Deus ele quer falar conosco. E Saul não quis esperar, disse: não, então já que Deus não quer falar, eu vou consultar alguém que tem espírito de adivinhação. Eu sei que essa ela vai falar comigo. Mas quem tinha proibido? Saul. Tinha pegado o mandamento, tinha pegado a lei colocado, e agora ele mesmo estava quebrando os seus princípios. E muitas vezes o que eu vejo hoje são pessoas que há 10 anos, há 5 anos, há um tempo atrás tinham muitos princípios. Só que hoje para eles quebrar esses princípios é como se fosse nada. Mas eles mesmos diziam: não pode, não é assim, não é desse jeito, não pode assim. E hoje? Hoje pode, está tudo certo, está tudo legal, vamos fazer. Saul ele quebrou os seus próprios princípios. Por quê? Porque ele queria uma resposta. Ele queria que Deus falasse com ele de todo jeito. Sabe que você conhece alguém que é assim? Que quer forçar Deus a falar de tudo quanto é jeito? Ele corre aqui, corre ali, corre lá, corre lá. Ele quer de tudo, procura todos os meios. Porque ele quer ouvir o quê? Alguém falar com ele. E ele fica até acreditando que Deus ele vai falar através do espírito de adivinhação. Ele chega até a acreditar que Deus ele vai falar através daquela pessoa. E nós vemos aqui, abre a sua Bíblia só para você poder entender. Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. Porque Saul ele foi fazer algo que era contra a palavra. E vai dizer assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam a feitiçaria e aqueles que consultam aqueles que têm espírito de adivinhação, a Bíblia vai dizer: esses não herdarão o reino dos céus. Porque Saul ele sabia que era errado, sabia que não podia, mas a sua necessidade falou mais. E é isso que nós precisamos entender. Não basta sabermos que é errado, não basta sabermos que aquilo vai nos prejudicar um dia, não basta sabermos que aquilo lá na frente vai causar um mal para as nossas vidas. Porque sabe que muitas vezes é importante para nós se a nossa necessidade vai ser suprida naquele momento. Se vai ser suprida, muitas vezes eu passo em cima de princípios, eu passo em cima de tantas coisas que eu sei que é errada, somente para me satisfazer naquele momento. E esse é o erro muitas vezes. Eu tenho que entender e tenho que saber, se não é para acontecer naquele momento, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que esperar em Deus, porque no momento certo Deus
ele vai fazer, ou ele vai falar comigo. Só que Saul, ele não quis esperar, senão traz aí, porque ela precisa ser consultada, eu preciso falar com Deus, eu preciso. Ele tinha essa necessidade e ele não queria esperar. Muitas vezes, quando queremos suprir tanta nossa necessidade, quebramos um monte de princípios. Isso vale para a nossa vida, vale em nosso casamento, vale na nossa vida no trabalho, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, vale em todas as áreas das nossas vidas. Porque o ser humano hoje em dia, ele se tornou pessoas impacientes. Você diz para ele assim, espera 10 minutos, ele não quer esperar. Ele quer que já não, mas não pode ser agora. Não, tem pessoas na sua frente, eu vou te atender depois. Não, então deixa quieto, não quero mais, eu vou para outro lugar, ver se eu encontro alguém que me atende na hora. Não é assim muitas vezes que as pessoas fazem? Não, pode deixar, você não vai ser agora? Deixa que eu vou para outro lugar, eu vou procurar alguém que vai me atender, não, porque eu quero ser atendido agora. Porque pessoas hoje se tornaram muito impacientes. Eles não querem esperar as coisas acontecerem. E Deus, ele nunca trabalha no nosso tempo e nunca trabalha do nosso jeito. Deus tem um jeito dele trabalhar. E se é para nós esperarmos, nós precisamos fazer o quê? Esperarmos. Mas Saul, ele disse, não vou esperar. Abra aí no versículo 8, 20. (28:8). 1 Samuel, no texto. Então o que Saul faz? Que Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens de noite, e vieram a mulher e disse, peço-te que adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir quem eu te disser. Ou seja, Saul, ele não podia se apresentar, chegar lá como rei, uma coroa na cabeça, veste real, porque a feiticeira ia olhar para ele, não ia nem esperar ele entrar pela porta, ela já ia sair por outra, porque quem tinha ordenado a morte às feiticeiras e a expulsão era Saul. Então não tinha ninguém mais no reino que os feiticeiros entendiam mais do que Saul. Então entenda o que o homem ele é capaz de fazer para alcançar as suas necessidades. Ele é capaz de se disfarçar, ele é capaz de trocar suas vestes, ele é capaz de mudar tudo para alcançar aquilo que ele quer. Será que muitas vezes em nossas vidas não é assim? Quando queremos algo, que aquilo é para nós se fingimos de bonzinho, se fingimos de amigo, se fingimos ali de tudo, olha não, e a hora que conquistamos, volta ao normal de novo. Saul, ele só se disfarçou porque ele queria que a mulher que tinha o espírito de adivinhação falasse com ele, porque se ele se apresentasse como ele era, ele nem ia chegar à casa da mulher, a mulher ia fugir. Então muitas vezes, entenda uma coisa, eu não preciso me disfarçar, ou usar de chantagem emocional, ou usar de várias maneiras para me conquistar alguma coisa. Eu tenho que entender que eu preciso ser eu mesmo, todos os dias e todos os momentos. Mas quando as pessoas querem alguma coisa da outra pessoa, elas fazem como Saul. Se transformam em uma pessoa que eles não são. Se disfarçam, cobrem com outras roupas, vestem e fazem tudo para enganar quem? Enganar a pessoa. E é isso que nós precisamos entender através da palavra. Saul, ele sabia que era errado, ele sabia que ele não podia estar lá, e mesmo assim ele ainda se disfarça para ir até lá. Ainda se ele fosse como rei, como ele sempre é, com as suas vestes reais, com a sua coroa, descesse até lá,
Mas ele não fez isso. Ele quis se passar por outra pessoa, nem falou que era ele. Chegou lá dizendo que não era Saul, que era outra pessoa. Ele queria enganar a feiticeira, porque ele queria que ela falasse uma resposta para ele. Só porque ele não quis esperar e saber se Deus realmente ia falar ou não ia falar. Entenda uma coisa: você não precisa se disfarçar e nem fazer se passar por nenhuma pessoa. Seja você mesmo todos os dias. Não importa se a situação está difícil, seja você. Não importa se a situação está boa, seja você. Não importa em que momento você está vivendo, ou o que as pessoas estão fazendo para você, seja você mesmo todos os dias da sua vida. Se é para você conquistar alguma coisa, não precisa de mentira, não precisa de disfarce, não precisa você se transformar em outra pessoa. Você é capaz de conquistar as coisas da maneira que você é e do jeito que você é, sem tentar enganar, manipular ou chantagear alguém, mas da sua maneira certa. Mas Saul sabia que da sua maneira certa ele não conseguiu. Falar, então vamos disfarçar. Então ele chega lá e a mulher pergunta para ele: olha, quem que você quer que eu faça subir? 1 Samuel 28, 9. Então a mulher disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço a minha vida para me fazeres matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Só que até então a mulher não sabia que era Saul. Ela estava conversando com o Saul, porque Saul estava disfarçado, dizendo: olha, vocês são de Israel, vocês são dessa terra, e aqui é proibido falar com o feiticeiro. Vocês estão colocando a minha vida em risco. Você já viu o que Saul fez com todos os feiticeiros? Como ele matou, quando ele mandou embora, como ele perseguiu. Mas sabe o que Saul ele faz? Ele jura pelo Senhor, dizendo: não, nenhum mal vai te acontecer. Nenhum mal vai acontecer a sua vida. Entenda que é por isso que a Bíblia diz assim, que nós não devemos tomar o santo nome do Senhor em vão. Ou seja, nós não devemos jurar enganosamente. Porque muitas vezes quando nós queremos conquistar alguma coisa, esse é até um ditado popular. Você está ali e para você tentar convencer a pessoa, você diz: não, mas eu juro pela minha mãe. Não, eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. Você tenta colocar um juramento para que as suas palavras elas se tornem verdadeiras. E Jesus ele vai dizer: não jureis nem pelo céu e nem pela terra, mas seja o seu falar sim, sim, não. Para me falar a verdade, eu não preciso colocar o nome do Senhor à frente. Eu apenas que dizer sim ou dizer não. Mas entenda que Saul ele estava ali tão convencido de que ele queria receber, que ele fez até um juramento para aquela mulher. E um juramento ainda em nome do Senhor. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando falamos para a pessoa, é desse jeito, a pessoa diz: não, você está mentindo. A pessoa diz: não, eu juro que sim. Eu quero, as pessoas dizem: não, eu quero ver tal pessoa morta, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Se não estiver falando a verdade. Então era isso que Saul estava fazendo. Ele estava assumindo um compromisso com aquela mulher, a qual há anos atrás ele havia dito: olha, tem que tirar todas essas pessoas do meio. Essas pessoas não podem, por quê? Porque era proibido.
Abra sua Bíblia só para você entender. Êxodo capítulo 22 e versículo 18. A Bíblia vai dizer assim, ó, em Êxodo capítulo 22 e o versículo 18. A feitiçaria ou a feiticeira não deixarás viver. Entenda porque a mulher estava com medo, porque segundo a lei nenhuma feiticeira poderia viver no meio de Israel. Elas eram condenadas à morte, elas eram apedrejadas no meio de todo aquele lugar onde ela estava. Tiravam ela e apedrejavam, porque a feitiçaria era proibida e era uma lei de morte. Então entenda, por isso que aquela mulher, quando o povo chegou e disse em consulta, eles: olha, eu temo pela minha vida, Saul está aí e matou um monte de feiticeiros, ele vai querer me matar também. E Saul então diz assim: olha, não, eu juro pela minha vida, eu juro pelo Senhor, que não vai acontecer para a sua vida. Ele fez o que? Um juramento pelo Senhor. Mas o que acontece? Versículo 28, 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Faz-me subir a Samuel. Ou seja, o que você quer conversar com quem? Você quer falar com quem? Ele disse assim: olha, eu quero falar com Samuel. Mas só que a Bíblia diz que Samuel ele já havia morrido. No capítulo 25 de Samuel, vai falar que Samuel já estava morto. Então como que ele queria conversar com o morto, se Samuel já estava morto? Então entenda que Saul ele estava tentando fazer algo que era ainda mais proibido. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18. E o versículo 10, que diz assim, ó: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo os seus filhos ou as suas filhas, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhação, nem mágicos, e nem quem consulte os mortos, pois todas aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então entenda que Saul ele vai chegar e ele vai pedir uma coisa que a Bíblia está dizendo: isso não pode acontecer. Você não pode tentar consultar o morto. Por quê? Porque para Israel isso era abominação, era errado. Mas entenda que Saul ele estava focado no seu objetivo. Eu preciso ouvir a voz de Deus, nem que seja por uma feiticeira, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Deus. Entenda muitas vezes a situação. A Bíblia condenando, a pessoa não volta atrás, porque tem pessoas, elas são obstinadas, ela não respeita nada, ela vai cada vez se aprofundando mais, e ela diz: eu quero fazer tudo o que eu quero fazer. E mesmo a Bíblia dizendo que não, Saul ele continuava o quê? Firme naquilo que ele queria fazer. Então a mulher, a Bíblia diz que a mulher, e vendo a mulher a Samuel, versículo 12, gritou em alta voz, e a mulher falou:
a Saul, dizendo: por que tens me enganado? Pois tu mesmo és Saul. Ou seja, a mulher o reconheceu. E o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês. Então a mulher disse a Saul, deuses que sobem da terra. E ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então a Bíblia diz assim que aquela mulher, ela conheceu que era Saul. Mas Saul disse: não, eu estou aqui, mas continua a visão, o que você está vendo? Ele disse: eu vejo um homem subindo da terra como os deuses. Daí a Bíblia vai dizer assim que entendeu Saul que era Samuel. Só que a Bíblia não diz que era Samuel. A Bíblia diz que no entendimento de Saul, e por aquilo que aquela mulher estava falando, que ela estava vendo, porque ela estava consultando os mortos por Saul. Então Saul ele entendeu que era Samuel. Mas segundo a Bíblia vai dizer o quê? Lá em Hebreus vai dizer assim, ó: está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então, se Samuel já estava morto, não podia ser Samuel. Mas Saul ele estava tão focado naquilo que ele queria, que ele entendeu e disse: é esse Samuel, eu quero conversar com esse mesmo, eu quero conversar com ele. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que está ordenado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 7. Livro de Jó, capítulo 7, e versículo 9. Esse versículo vai nos esclarecer algumas coisas, para nós entendermos que aquele que morre, ele não volta mais, ele não fala mais. Vai dizer assim, livro de Jó, capítulo 7, e o versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então entenda que a Bíblia vai dizer que depois que morreu, você não volta para falar com ninguém. A Bíblia vai dizer que morreu, acabou, nunca mais ele vai o quê? Retornar. Mas entenda que Saul ele estava tão perdido espiritualmente, tão perdido assim das coisas que ele acreditava e deixou de acreditar, que ele passou até a acreditar que aquela pessoa era Samuel. Mas a Bíblia vai dizer que os mortos não conseguem voltar. Morreu, acabou, está esperando o juízo. Lembra da parábola que Jesus ele vai falar sobre o rico e sobre Lázaro? Que o rico morreu, foi para o inferno, e Lázaro, lá em Lucas 16, 31, vai falar sobre isso, morreu, um foi para o céu, o outro foi para o inferno, e ele começou a ser atormentado, e diz: olha, eu preciso voltar lá para avisar os meus irmãos, eu tenho 5, para que eles não venham nesse tormento comigo. Daí vai dizer: olha, lá tem os profetas, lá tem a palavra, eles têm que ouvir. Ele diz: não, mas se eu voltar, eles vão me ouvir. Daí nós vemos que ele vai terminar assim: ainda que um morto pudesse voltar, eles não ouviram. Ainda, porque não pode, não tem como. Mas é que muitas vezes as nossas necessidades falam mais altos do que as nossas razões em alguns momentos. Estamos tão perdidos
e acreditamos em conto, em fábulas, em coisas que, se estivermos na nossa razão normal, não acreditamos. Mas Saul estava tão focado em suprir a sua necessidade, que ele foi passando, quebrando um princípio em cima do outro, foi se afundando cada vez mais, e quando ele viu aquele espírito subindo do abismo, ele disse: é Samuel. Mas a Bíblia vai dizer que ele entendeu que era Samuel. E algumas coisas que nós podemos entender desse versículo para vermos que não era Samuel. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, no versículo 13. Versículo 14. Versículo 15. E Samuel disse a Saul. Mas esse Samuel disse a Saul porque Saul entendeu que era Samuel, não que era Samuel falando. Entenda isso. Por que me desinquietas e me fazes subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Ou seja, ele chamou ali aquele espírito através de uma adivinhação, porque ele queria uma resposta. Então eu te chamei para saber o que eu hei de fazer. A pessoa que tem, Isaías capítulo 8, e o versículo 19. Mas assim, quando vos disseres, consultai os que têm espírito familiar, e os adivinhadores, e os que estiverreiam, e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos? Interrogam-se os mortos? Ou seja, Isaías ele vai estar dizendo assim: olha, nós buscamos a Deus pelos vivos, mas muitas pessoas querem que os mortos deem resposta para eles, que os mortos deem a direção para eles, que os mortos mostrem o caminho para eles. A Bíblia diz que nós temos que buscar a um Deus vivo, não a um Deus morto. Então, para você ver que como Saul ele estava perdido, Isaías vai dizer: olha, como que vocês querem resposta de mortos? Os mortos nada sabem, os mortos não voltam mais. É porque muitas vezes estamos focados em algum propósito que qualquer resposta vai ser. Qualquer coisa que falar, aquilo que eu quero ouvir, está tudo certo. Porque muitas vezes eu quero algo que venha agradar o meu coração, e não algo que venha ser contra. Porque muitas vezes queremos somente ouvir aquilo que é certo, e não ouvir aquilo que é errado. Ou seja, então ele entendeu que era quem? Que era Samuel. E Samuel estava conversando com ele. Mas nós entendemos, segundo a Bíblia, que era apenas um espírito de adivinhação. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele pode se transformar em um anjo de luz e enganar a qualquer pessoa. Então é eu que não posso ser o quê? Enganado, cair nesses pontos e entender que os mortos, eles não voltam, como nós temos aqui. Só que ele estava tão ali perdido que ele começou o quê? A conversar com aquele espírito, para que aquele espírito trouxesse alguma resposta para ele. Vamos ver aqui. Então disse Samuel, versículo 16: porque pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado
e tem feito teu inimigo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor te rasgará o reino da tua mão e o tem dado a teu companheiro Davi. Então aqui entendemos, só nesse versículo aqui, nós entendemos que não é Samuel. Porque Samuel nunca disse essas palavras para quem? Para Saul. Para nós entendermos o que Samuel disse. Abre a sua Bíblia lá. Samuel capítulo 15. Primeira Samuel capítulo 15. Aqui era Samuel falando, versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao seu próximo melhor do que tu. E o que nós temos aqui? Ele vai dizer: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a teu companheiro Davi. Entenda que Samuel nunca falou para Saul que Davi era o seu sucessor. Então entenda, por isso que eu falo que muitas vezes o inimigo ele vem o quê? Para distorcer aquilo que ele sabia. O inimigo sabia que aquele espírito de adivinhação, sabia que Samuel não tinha falado para Saul que era Davi. Ele tinha falado: Davi é um companheiro que vai ser melhor que você, mas não falou que era Davi. E a Bíblia vai dizer que depois esse foi o último momento que Saul conversou com Samuel. Depois disso, nunca mais. Essa foi a última conversa. Depois dessa conversa, não conversaram mais. Então, quando o espírito de adivinhação, falando que é Samuel, ele veio e disse: olha, foi isso que eu falei, como se fosse Samuel, dizendo: olha, eu darei a teu servo Davi. Entenda bem. É por isso que o inimigo ele só vem para causar confusão. Por que causar confusão? Porque ele colocou Davi. Saul já odiava quem? Davi. Saul já queria matar quem? Davi. Saul ficou quase 20 anos da sua vida perseguindo quem? Davi. Então o inimigo ele vem e ele faz o que? Em vez de ele querer apaciguar, ele quer fazer o quê? Colocar mais lenha na fogueira, colocar mais óleo. É por isso que muitas vezes nós não podemos acreditar no inimigo. Quando ele fala na boca de alguém que se manifesta: não foi a tia, foi a irmã, foi a cunhada, foi o parente. O inimigo só conta mentira, ele só quer causar o quê? Confusão. E nós precisamos entender que nós estamos aqui para fazer o quê? O querer e a vontade do Senhor. Então só aqui eu entendo, ou seja, é que nem quando o diabo foi conversar com Eva, né? É assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores? Aumentou? Não, é só de uma. Então entenda que o inimigo muitas vezes ele vai dizer: não, você pode fazer. Como ele falou, infelizmente a Bíblia vai dizer que Saul, ele acreditou nisso. Ele acreditou. E aí que vem a complicação muitas vezes. É você acreditar naquilo. É você confiar naquilo. Então entenda que aqui não era só aqui nesse versículo, nós podemos entender. Só para nós, né, ter na 28, 19, que ele vai dizer: e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos do filisteu, e amanhã tu estarás comigo. Tu e teus filhos estará comigo, e o arraial do Senhor entregue nas mãos dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que como Saul ele morre, versículo 31 e o versículo 4. Então Saul, seu par de armas, arrancando a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircunciso e me atravesse. E escarneceram de mim, porém os seus pares de arma não quis,
porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então entenda que Saul, o que ele fez? Ele tirou a sua própria vida, se matou. Então entenda que muitas vezes esta é uma consequência de muitas pessoas. Nós temos que aprender o quê? Deus ele vai falar no momento certo e na hora certa. Deus ele vai falar no tempo dele e na hora dele. Mas se apressamos, em vez de nós caminharmos na direção de Deus, nós caminhamos na direção oposta. E começamos a fazer coisas, começamos a quebrar princípios, começamos a cada vez se afundar. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então o que aconteceu com Saul? Ele foi se aprofundando, até chegar ao ponto dele fazer o quê? Tirar a sua própria vida, se matar. Então entenda que antes dele se matar, ele já havia quebrado um monte de princípios. E antes dele tirar a sua vida, ele já estava tão distante de Deus, ele até estava consultando espíritos de adivinhação e pensando que era Deus que estava falando com ele. Então essa palavra, ela fica um alerta para as nossas vidas. Fica um alerta para cada um de nós. Nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus, a hora de Deus. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias, sim. Temos que estar clamando a Ele, sim. Temos que estar nos santificando, sim. Mas isso não quer dizer que Deus vai falar conosco a hora que nós queremos, o momento que nós queremos, do jeito que a gente quer. Não, eu quero ouvir essa palavra e essa palavra não. A Bíblia diz que Deus ele é santo e Ele sabe o momento certo. E quando nós começamos a focar em só ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós vamos se distanciando. Por quê? Porque vamos encontrar na vida muitos falsos profetas. Vamos encontrar muitas pessoas que vão ser que nem esse aqui. Profetizar por dinheiro, por ganância, profetizar para agradar você, profetizar para falar aquilo que você quer ouvir. Só que esta profecia, que nem foi essa, não te trouxe para perto de Deus, mas pelo contrário, levou você para cada vez mais longe. Então entenda uma coisa: o projeto do Senhor é para trazer você para perto dele cada dia mais. E mesmo que Ele não esteja falando com você todos os dias, mas Ele está perto de você, Ele está do lado de você, Ele está cuidando e zelando por você. Porque a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Então é por isso que eu e você pegamos o exemplo de Saul. Vamos cumprir todos os nossos princípios, vamos obedecer o mandamento do Senhor. Não vamos colocar as nossas necessidades acima, as nossas vontades acima de algumas coisas. Não vamos tentar disfarçar para enganar ou para que conquistar alguma coisa. Não. Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros com Deus, vamos fazer aquilo que é reto. E fazendo isso, tenha uma grande certeza que a bênção do Senhor, ela vai repousar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Que as palmas do ouvido agradeçam ao Senhor.